Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos. Me apresentar, né? Meu nome é João Augusto, eu sou integrante do Grupo PET, e hoje a gente vai participar do nosso segundo encontro, né, tanto do Projeto Sementes quanto da competição interna de robótica. Esses encontros ainda são juntos, e a gente vai falar um pouco hoje do iBots, né? Vou falar um pouco da instalação do iBots. Não vou passar assim, não vou mostrar a instalação, até porque o iBots já está instalado no meu computador, mas vou mostrar aqui no site. A gente também mudou a versão, a gente queria uma versão mais leve para vocês, que foi a que eu passei na aula passada, só que, infelizmente, ela está dando alguns problemas, e aí a gente vai ter que pegar uma versão mais atual, a Arena também mais atual, mas acredito que não seja um problema tão grande assim, não. Vai dar para rodar. Eu vou mostrar alguns truques aqui que a gente faz para deixar o iBots mais leve e não travar no computador, certo? Então, esse é o segundo encontro, né? Como eu falei, eu vou começar a transmitir a minha tela aqui. Aqui, como eu disse, né? Só digitar o iBots aqui no Google. Vocês vão entrar aqui no site do iBots, da Cyberbotics. E aqui, se eu não me engano, essa versão já é até mais atual ainda do que a gente está utilizando. Essa aqui é 2025A. A gente vai aqui em outras versões, aqui embaixo, as versões mais antigas, e a gente vai pegar a 2023A, que é a que eu estou utilizando aqui no meu computador. Então, é essa versão aqui, ó, 2023A, beleza? Para quem tem o Windows aí, faz o download aqui no Windows, para o Linux e para o Mac também, mas aí é só escolher aqui qual é o sistema operacional de vocês e façam um download. Depois de fazer o download, é simples. Vocês vão entrar onde foi baixado e seguir o passo a passo da instalação lá. É simplesmente confirmar as caixinhas lá, dar um finish, concordar com os termos. Não tem segredo nenhum, não tem nada assim a mais que vocês têm que fazer. É simplesmente clicando em OK em Finish lá. E a gente vai agora para a página do Cefet. Vocês, como eu falei, né? Vocês podem digitar aqui, ó, PET em Cefet, não precisa nem ser engenharia, que o primeiro site aqui já é o nosso site, tá? Então, a gente vai vir aqui na página inicial, na parte de ensino, a gente vai na nona competição interna de robótica, né, IX, e a gente vai baixar esses arquivos aqui. Outra coisa importante, baixar o arquivo do Python, né, esse aqui do 3.0, aqui também é só baixar e instalar, tranquilo. O iBots eu já mostrei ali, e a gente vai baixar esses arquivos, tanto da Arena, que seria esse arquivo, e tem um exemplo de controladores também, que a gente tem tanto no código C quanto no código Python. O que eu vou utilizar hoje é Python, um código mais tranquilo, um código muito básico, para a gente mostrar o robô funcionando lá na Arena. Então, vocês vão fazer o download desses dois arquivos. Eu já fiz os downloads deles. Já até separei numa pasta aqui, documentos, está aqui na Arena C. Não, eu deixei para fazer o download agora. Eu tinha baixado para testar, então vou fazer o download, tanto da C aqui, a gente já vai salvar nos downloads, Arena C e o controlador Python. Também vou salvar aqui na parte de downloads. Aí vai fazer o download aqui, acho que aqui já vai estar. Aí ele vem com esses controladores aqui, esses controladores não, esses arquivos aqui compactados. Mas aí é simples, é só descompactar, né? A gente clica com o botão direito aqui, extrair, você seleciona aqui a região, mas aqui ele já extrai o arquivo, né? Deixa eu voltar para o outro lá. E aqui eu vou extrair esse arquivo Python também. Acho que é esses controladores, não, esse aqui é outra pasta. Tá, já vou extrair ele aqui também.
Tá joia. Então a gente vai ter essa pasta da Arena. Para ficar mais fácil, eu criei uma pasta aqui só para unificar tudo. Essa pasta Arena CIR aqui, eu vou puxar tanto a Arena quanto o outro arquivo também, que é esse aqui do Python. Eu vou puxar aqui para essa mesma pasta, Arena CIR. Então, beleza. Então, antes de abrir o eBoots, a gente vai fazer o seguinte. Nessa pasta do Python, a gente tem esse código aqui manual. Eu vou copiar ele, e agora eu vou abrir essa pasta da Arena CIR, vou em controladores e vou criar uma pasta aqui. Vou chamar de manual mesmo, só para ficar mais fácil para achar lá depois no eBoots. E dentro dessa pasta eu vou colar o meu arquivo manual, né, que é o código de controladora do robô, para controlar ele pelos remotamente, né, vamos dizer assim. Então, beleza. Feito isso, a gente vem aqui, tem mundos aqui, né? A gente vai abrir a Arena, já com o eBoots instalado, você só pode clicar aqui direto que ele já vai abrir. Aqui é a versão 2023B, gente, só uma correção, tá? Eu falei 2023A. Aqui até fala que tem uma versão nova e tal, mas pode ignorar essa parte. A gente vai esperar carregar, demora um pouco para carregar mesmo, tá? De início. Ele é um pouquinho pesado, mas ela, depois, quando vocês forem mexer, não vai ter problema não, só a primeira vez que carrega, ela demora um pouco mais. Ainda mais que eu estou transmitindo aqui e gravando tela, essas coisas, mas tá bom. Vou esperar aqui carregar e a gente já volta. Carregou aqui a Arena, aí aqui a gente pode ver a outra versão, a Arena é um pouco diferente, né, não tem essa parte da arquibancada, que essa versão foi inserida essas partes, mas, então, vamos falar aqui um pouco do layout do eBoots, né? Aqui está correndo um tempo, eu vou pausar, para não ficar muito pesada a simulação aqui. Então, a gente vai ter aqui no nosso canto superior esquerdo aqui, né, na nossa lateral esquerda aqui, essa árvore, né, que tem todas as definições da arena, definição dos 4 robôs, a gente mexe tudo isso aqui. Não é bom ficar mexendo muita coisa aqui não, porque vocês podem, talvez, configurar a arena aqui. O que a gente vai mexer aqui são só nos robôs. Aqui na parte de cima, a gente tem aqui para abrir novos arquivos, criar arquivos, né? Fazer umas edições, visualização. Mas o interessante é a gente vir aqui em ferramentas e a gente vai vir aqui em preferências. O que acontece? A linguagem não tem como mudar, né? Tem outras, mas não tem português, né? Tem outras línguas, mas não tem o português. Então, eu deixo em inglês mesmo. Aqui tem um tema, né? Se você quer ele dark, se você quer ele branquinho, tudo, isso aqui é coisa à toa. Tem essas coisinhas assim que vocês podem até reduzir para travar menos, tá? Aqui no OpenGL, aqui são os gráficos, né? Então, vocês podem desabilitar isso aqui, essas coisas de ambiente, textura, vocês podem colocar no mínimo, isso aqui também colocar até no zero aqui, que são coisas gráficas de textura que vão deixar o programa rodando um pouco mais liso, né? Então, se tiver travando muito, podem fazer isso, clica no OK aqui e reinicia o eBoots que ele vai ficar um pouco mais leve. Aqui é a nossa arena, né? Para mexer aqui, a gente, tranquilo, dá um zoom, move a arena. Vocês podem ver que a gente tem a nossa bolinha aqui, os 4 robôs, tem os cantos das faltas aqui, né? Quando vai bater as faltas, os 2 gols. E aqui do lado aqui, na nossa lateral direita aqui, é onde vão ficar os códigos. A gente pode abrir um arquivo aqui e tudo, mas quando eu colocar o código aqui, ele já vai aparecer aqui para vocês verem, programarem e como é que fala? Ir mexendo e testando. E aqui embaixo aqui é só um console, né? Um terminal. Quando dá algum erro, alguns avisos, eles aparecem sempre aqui, né? Informações, essas coisas. Agora, o importante também para travar menos, né? Se tiver ainda, reduzir os gráficos, ainda continua travando um pouco, a gente deixa um pouco mais leve a arena, que a gente tem os 4 robôs, né? Então, robô esquerdo 1, robô esquerdo 2, robô direito 1, robô direito 2. Se eu clicar aqui, ó, robô esquerdo 1, ele já até seleciona. Então, o robô esquerdo de baixo aqui. Eu vou dar um delete aqui, a gente já apaga eles, olha lá.
robô direito 2 também, a gente vai apagando todos. Assim, não, quando for sair, não salvem, tá? Porque vai salvar, vai ficar sem um robô, aí vocês vão perder 4 robôs, às vezes se vocês quiserem mexer aqui com 4, 2 robôs, depois vai ser ruim. Vocês vão ter que baixar a arena lá de novo. Então, quando for sair, clicar no X aqui, só toma cuidado para não salvar. E aqui a gente tem o nosso robô direito 1. Antes de falar dele um pouco, não, eu já vou até começar com ele aqui. A gente vai abrir a árvore dele aqui. Aqui você vê que ele tem um tanto de configurações, mas o importante para nós aqui é o controlador. Ele está até bem destacado aqui, e aqui está mostrando que não tem nenhum controlador neste robô. Então, a gente vai adicionar. Então, a gente clica aqui em cima, a gente vai selecionar, e aí, por isso que a gente criou aquela pasta lá manual, porque aqui é o controlador dele, né? O manual a gente seleciona, dá um OK aqui, e se eu clicar em Edit, ele até já abre o código aqui para a gente. É o código Python para controlar esse robô remotamente. Então, foi como eu falei lá na aula não, um pouco antes, né? Que o código aparece aqui vocês podem configurar, quem souber um pouquinho de programação pode testar, tem aqui a questão das teclas que a gente aperta, ele responde, tá praticamente tudo aqui. Tem outros códigos também, né, que fazem isso, que ajudam nisso, mas basicamente esse aqui é o que vocês podem mexer, botar ali para chutar mais forte, chutar mais fraco, a gente vai falar disso um pouco também. Aqui na arena, primeiro, vocês têm a parte de tempo aqui. Então, vocês têm que estar sempre rodando a simulação para poder mexer aqui nessa parte, tá joia? Que volta e tudo, ele tem até essa apresentaçãozinha. Então, joia. Vocês podem ver que aqui tem um tempo, né, que é o tempo da partida, né? Um placarzinho aqui tá falando que tá pausado. Então, se a gente dá um clique aqui no meio da arena aqui, se a gente apertar a tecla P, ele já vai lá, jogando, rodando, né? Então, o P, ele serve para pausar e despausar o jogo. Quando tiver pausado, até a tecla Q, ela serve aqui, ó, defesa no lado esquerdo e ataque no lado direito. Então, se você colocar um controlador aqui diferente, estiver mexendo com os 4 robôs, você consegue configurar os robôs para se posicionarem na defesa, e os robôs aqui da direita vão se posicionar no ataque. E aí a tecla W, ela vai e inverte isso, né? Os robôs da direita passam para a defesa e os robôs da esquerda passam para o ataque. Tem também as teclas numéricas. Então, se eu apertar o 7, lá, a bola muda de lugar, vai aqui para o canto superior esquerdo. A tecla 9, ela vem aqui para superior direito. O 5 vem para o centro, o 1 aqui, e o 3 para cá. Então, você consegue, às vezes, correr uma falta aqui e tal, a gente coloca a bolinha aqui e pronto, só apertando a tecla. E tem a tecla de controle do robô também, né? Vou mostrar um pouco mais o nosso robôzinho de perto. Aqui, esse é o nosso robôzinho aqui do iBots. Ele é bem fiel ao nosso robô da vida real, né? Chutador que é um pouquinho diferente, mas ok. E aqui no robô aqui, se eu clico com K, lá, ele dá um chute, ele vai para frente e o J ele volta para carregar o chute. Então a gente alterna assim, para trás e para frente. Aperta o K, ele vai para frente, o J ele volta para pegar a bolinha e o K ele chuta, beleza? E as setas, né, essas setinhas mesmo do computador controlam o robô. Então a gente tem aqui, para frente, para trás, vou até correr um pouco atrás da bolinha aqui, pegar ela aqui. Eita, um pouquinho difícil. Deixa eu voltar para cá. 5 e pronto, tem que colocar jogando aqui. Aí a gente vai um pouco aqui na bolinha, apertar o J aqui, senão ele engruda. Aí, aqui ele gruda a bolinha, né? Então a gente pode fazer as manobras e ir para frente e para trás. E para fazer o chute realmente ali no gol. Então aqui vocês treinam, podem fazer o que quiser. Vou fazer um golzinho aqui. Ah lá, esse aqui é até um pouquinho melhor, que quando ele chuta, ele até consegue dar uma encobridinha no goleiro, qualquer coisa. O nosso da vida real, infelizmente, isso não é possível, não. Mas é isso, você pode, lá, movimentar os robôs. Então, o simulador, ele é interessante por causa disso, né? Porque ele já é bem parecido com a nossa competição real, a nossa competição física. E aqui vocês conseguem ter uma noção, se vocês quiserem brincar com programação, vocês podem brincar aqui nos códigos. Se eu não me engano, aqui tem as funções de chute, né? Aqui mesmo, isso aqui é uma função, né? Def kick.
Então, está definindo uma função de chute, está passando alguns parâmetros, tá? Tem alguns os parâmetros aqui para ele realizar o chute. Então, assim, essas coisas aqui vocês vão entender melhor no próximo encontro, tá? É um encontro mais focado para a parte de código, assim, mas não tem muito segredo, não. A questão é essa, instalar o e-bolts, que é bem tranquilo, e essa configuraçãozinha inicial da arena, que também ela é um pouco, né, um pouco mais difícil, talvez, um pouco mais chatinha de fazer, mas depois que fez, correr para abraço. A gente pode disponibilizar alguns códigos também, por causa que eu não achei esses códigos ainda, mas a gente tem alguns códigos funcionando, aí seria mais interessante para o pessoal da CIR, que é com a visão computacional aqui no iBots. Aí os robôs, eles são autônomos, vocês conseguem, pelos códigos aqui, vocês conseguem definir as posições de cada robô, e aí fica também mais interessante para o pessoal da CIR fazer essa configuração e ter esse estilo de jogo aqui com robô autônomo no iBots. Fora isso, controlar ele aqui pelo teclado, né, pelas setas do teclado, e, brincando, fazendo gol aí, testando aqui alguma coisa na programação, às vezes, né, velocidade, você consegue setar, a força do chute, essas coisas, entendeu? No mais, acho que é isso, assim, do e-boots, é mais essa parte, né, se alguém tiver alguma dúvida, é a parte mais básica, né, alguém aí tem alguma dúvida? Eu tenho uma pequena dúvida aqui. Tem algum problema usar uma versão mais atualizada do iBots, que eu já tinha baixado antes, a 25A? Aí tem algum problema ou tá bom? Ô, Arthur, então, o que que acontece? Eu não sei se essa arena vai funcionar na versão mais atual, mas pode ser que funcione, assim, baixa a arena, teste, se não der, volta para essa versão 2023B, que é a que a gente está usando, deixa eu ver aqui, 2023B. Então, a gente volta para ela, você baixa ela e consegue usar tranquilo. O Renato quer falar, eu vou deixar ele falar um pouco. Mas aqui, é porque eu tenho a própria. Eu não tenho exatamente essa arena, eu tenho uma arena aqui, só que ela não tem esses estádios, patrocínio em volta aí, mas é uma arena, né? Com os robôs, os Aham. gols, mas eu acho Então, que se você já consegue mexer, tem os robôs são fiéis a esses robôs, é a mesma arena, assim, entre aspas? é, só não Não, tem então o beleza. estádio mesmo. Ah, não, tranquilo. Aí você pode usar à vontade. Essa parte é bem para vocês terem a noção, praticar bastante antes de montar o robô. Então, assim, já ajuda bastante, né? Já é bom, Entendi. Muito obrigado, viu? por nada. Renato? Boa noite, pessoal. Só mesmo um detalhe, né, que eu acho que vale a pena, né, para tentar completar essa explicação do João, que foi muito boa, né, já achei excelente, bem completa, mas eu queria mais ou menos chamar a atenção, João. Por exemplo, o pessoal que vai mexer no código aí, no programa, né, do controlador aí na linguagem Python. Aí, se modificar alguma coisa, a velocidade, talvez, modificar alguma coisa, dá sequência, né? Como que salva, como que compila, aí você tem que resetar, se é uma coisa mais simples, ou se tem que recarregar o sistema todo, se for uma mudança um pouco maior, né? Essa sequência de simular, aí pausar, voltar à simulação, alterar alguma coisa no programa, salvar, compilar essa parte. Não, entendi, Renato. A gente vai voltar aqui no e-books aqui, realmente essa parte aqui ficou. Assim, é simples. Se vocês fizerem alguma mudança aqui, qualquer mudança que vocês fizerem no código, vocês podem ver aqui que já apareceu até um asterisco aqui no final do código. Então, quer dizer que realizou alguma mudança. Então, se eu mudo alguma parâmetro aqui, alguma variável, é só eu dar um Ctrl S aqui, salvar e carregar o compilador de novo no robô, que vai funcionar, entendeu?
Geralmente eu faço assim, então faz qualquer mudança aqui, passa um parâmetro, dá um Ctrl S, né, para salvar o arquivo, e aqui de volta no robô, né, que foi o que eu fiz, você vai selecionar de novo o compilador dele. Renato, o senhor quer complementar mais alguma coisa? Não, mas é comentar mesmo que foi muito boa a aula. Aí o pessoal tendo a gravação vai poder tentar, né? Baixa o programa, instala, baixa a Arena, abre, né? Então, refazer isso tudo é importante, né? Só assistir a explicação e depois não tentar fazer é praticamente inútil, né? Então, precisa desse esforço, dessa disciplina de cada um, em tentar repetir aí, tiver dúvida, perguntar mesmo, né? A dúvida de um pode ser que sirva para outros, então precisa disso. Para isso que tem o grupo lá, né? De WhatsApp, se preferir, também pode perguntar no privado, sem problema, não pode ficar com dúvida, né? Dá os parabéns aí pela aula, achei muito boa. É isso mesmo. Eu só queria complementar uma coisa, eu esqueci de falar isso no início da aula, na parte da instalação de bots, eu fiz um passo a passo ali com alguns prints, né, para o pessoal, às vezes, se tiver alguma dificuldade, eu vou deixar esse passo a passo no início dessa aula. Então, assim, lá no YouTube, quando essa aula for postada, eu vou editar ali, eu vou colocar o passo a passo da parte da instalação mesmo, né, que aí eu acho que se tiver alguma dúvida ali, às vezes, né, eu não mostrei isso porque já estava instalado aqui no meu computador o iBots, então eu vou colocar essa parte também para ajudar. E aí esse é o conselho, né, gente? Baixem, testem, brinquem bastante, é o simulador, o bom do simulador que dá para errar bastante, que não dá problema, né? E é interessante isso. A gente também estava pensando em passar uma aula ensinando um pouco de eletrônica básica também. Então, para quem tem dificuldade com eletrônica e circuito, ou então nunca teve contato, circuito elétrico, essas coisas, a gente vai passar uma aula para vocês também nesse início de treinamento, para vocês terem um norte, e é onde a gente vai usar um outro simulador também. Então, é importante que vocês treinem bastante, utilizem as ferramentas, né, sempre que possível, para aprender, pegar bastante. E também é um recurso muito interessante que a gente tem disponível de graça, né? Sim, desculpa interromper, mas vocês também poderiam, porventura, fazer alguma aula ou algo do tipo para dar um norte na gente na programação, porque como a gente é de mecatrônica, acaba que a gente tem um suporte maior nessa questão eletrônica, mas eu acho que em programação, a maioria de nós está muito perdido ainda, sabe? A gente ainda não tem um norte muito grande, então, se for possível, né? Claro, claro. A gente sabe disso, né? Não só pelos alunos da mecatrônica, mas também como a gente está fazendo junto com o Projeto Sementes, às vezes muitos alunos nunca nem tiveram contato nenhum com a programação. Então, podem ficar tranquilos, nosso próximo encontro já é sobre programação, falar um pouco do básico. Assim, a gente não vai conseguir ensinar a programação para vocês, a programação, né, ela é muito complexa, né, para ensinar em uma aula, mas assim, dá um norte, passar alguns conteúdos, as coisas mais importantes, e também, caso se tenha interesse, a gente recomenda alguns materiais, essas coisas que vão auxiliar bastante aí durante o treinamento. Certinho, então, muito obrigada. Por nada. E, como eu falei também, né, dessa parte da eletrônica, a gente vai passar uma aula também, porque, com certeza, alguns alunos, né, devem ter essa dificuldade, nunca teve um contato, então estão tendo um primeiro contato agora, e para montagem de circuitos do robô, a gente vai utilizar o simulador ali para muitas coisas, né, para auxiliar nessa montagem, e aí vocês, quando pegarem para montar o robô fisicamente, não se assustarem tanto, entendeu? Mas a gente está aqui para dar todo o suporte, igual o Renato falou, a gente está aqui para tirarem as dúvidas. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem
mandar para a gente, as aulas, os nossos encontros, eles são para isso, a gente passa um conteúdo, abre um espaço de dúvidas para isso, para o pessoal participar bastante e perguntar, que a gente quer saber isso, né, ver se vocês estão pegando, se não está, entendeu? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer ali para tirar uma dúvida, sanar uma dúvida, e também tem um grupo no WhatsApp ali, pode mandar, a gente sempre vai estar à disposição para responder. Quem é do Cefet pode procurar a gente no PET também, se tiver alguma urgência, né? Muitas vezes, quando vai montar o robô, acontece alguma coisa ali que a gente pode ajudar, então a gente tem que estar disponível aqui no PET. Então, é isso, pessoal. Peço que vocês, quem tiver dúvida, né, claro, pode perguntar, não precisa ficar com vergonha, e volta, ver vídeo, né, essas coisas também, para não ficar, não deixar passar alguma coisa, entendeu? Pode falar, Renato, vi que você vai abrir o microfone aí. Então, o legal desse projeto, né, é que anos atrás ele começou com a ideia de ser uma proposta de introdução à robótica. Só que a gente viu que ele acabou agregando também, virando uma introdução à programação, e agora com a montagem do robô, né, de futebol, que a gente vai montar mais assim, no intervalo, né, da primeira parte do treinamento para a segunda parte, aqueles meses ali de julho e agosto, né? E na volta, né, no início ali, quando voltar para a segunda parte do treinamento, completar a montagem, né, do robô, que tem a parte eletrônica, né? Parte eletrônica lá do controlador, do ESP32, e aí tem a parte do circuito mesmo, né, de comando, que o ESP faz parte, e o circuito de, vamos dizer assim, um sinal um pouco mais forte, né, que é da parte do chutador. Então, tem essa eletrônica para montar, então, acaba sendo uma introdução agora, né, à programação, que vocês falaram que vão dar uma orientada, né, uma orientação, a parte básica e tudo, que é bem interessante. Uma introdução à eletrônica, com essa montagem, né, do que precisa de eletrônica do robô, e a introdução à robótica em si mesmo, né? Provavelmente vai ver a parte desse início de robótica, né, com movimentação do robô, aí fazer calibração, né, de reta, giro, curva, para conseguir equilibrar, né, o movimento do robô e fazer os comportamentos, né, comportamento estruturado, comportamento reativo, né, a base mesmo. E aí o simulador é interessante, porque só com esse código que o João mostrou hoje, já dá para praticar bastante, né? Já dá para usar o simulador, já dá para usar a Arena e o simulador, o bots, para já dar uma treinada, né? Como é que movimenta o robô, como é que consegue chegar na bola, né? Conduzir a bola, girar, chutar, defender, né? Então já dá para exercitar bastante coisa aí. E aos pouquinhos de tabela, vai pegando um pouco de programação, depois vai pegar um pouco de eletrônica. Então, bem interessante mesmo. Com certeza, Renato. Gente, o encontro de hoje, ele é um pouco mais básico, né? Era só uma demonstração mesmo do iBots, passar um pouco da instalação. A gente deixou aberto aí espaço para dúvidas. Quem tiver mais pode perguntar. Se não, acho que é isso, né, Renato? Eu acho que é isso, sim, com A certeza. gente, de conteúdo assim, já foi. A gente vai deixar aberto aí espaço para dúvidas. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Opa,
Queria perguntar o software que a gente vai estar usando na partida para controlar o robô. Você fala... Ah, com certeza. Você fala na própria competição, né? Sim, sim. Ah, tá. Isso, a gente tem um servidor nosso mesmo, a gente criou esse servidor, tudo programado. Então, na partida é um servidor nosso, não usa nenhum software. Talvez para o projeto Sementes, dá para controlar tanto pelo computador, mas quem quiser controlar pelo celular também pode controlar. Aí é só baixar um aplicativo, é um aplicativo básico, acho que é Arduino Car que chama, mas a gente vai passar essa instrução lá na hora. Mas assim, não tem nenhum software que tem que baixar, nem nada não. Para configurar o robô, carregar os códigos e tal, a gente usa o VS Code, ou então o próprio Expressif IDE, mas isso a gente vai falar mais para frente. Tem todo um passo a passo de instalação também, mas isso aí é para na hora de programar no robô, carregar o código e tudo para fazer os testes. Aí a gente vai mostrar isso. Outra coisa que eu queria perguntar também é sobre as dimensões da quadra, do gol, tamanho da bola, etc. Então, de cabeça, assim, vai ser um pouco difícil. Eu tenho que olhar aqui no projeto do campo, mas do gol também eu não vou saber, não. A bola, se eu não me engano, são 30 milímetros de diâmetro, um pouco mais. É do tamanho de uma bolinha de ping-pong, né, para ter uma noção assim. Sim. Mas as outras dimensões eu não vou conseguir falar de cabeça, assim, quais são, não, mas eu posso olhar aqui no guia e mando lá no grupo para te mostrar, Obrigado. beleza? Por Aham. nada. E a linguagem de programação, a gente tem que usar uma específica ou... Certo, boa pergunta. No ESP, ele é programado na linguagem C, né? Ou C++ se for programado no Arduino. Mas como a gente não vai usar a IDE do Arduino, a gente vai programar o ESP tanto no VS Code ou na própria plataforma da Expressif, IDE da Expressif. O ESP32, para quem está um pouco perdido, a plaquinha, né? O microcontrolador que a gente usa para controlar tudo do robô. Então a gente programa ele e aí são usados esses softwares, né, essas interfaces, tanto o VS Code, que acho que quem programa aí já deve conhecer, ou a própria ideia da Expressif, que é a empresa que fabrica o ESP, o chip do ESP, mas ele é programado na linguagem C. Certo. Outra coisa que eu ia perguntar é sobre uma regra do jogo. Por exemplo, você explicou lá no documento sobre as faltas. As faltas, ela vai Uhum. dar só a bola ou como vai ser? Ah, tá. Vamos supor, né? A gente está na partida, aí um robô sofre uma falta. Aí tá lá no documento, mas dependendo, é tipo um jogo de futebol, né? Dependendo da gravidade da falta e tal, vai ter os cartões, podem ser aplicados ou não. Tem as regras lá de, acho que mais de 2 cartões o robô é expulso, né? Aquela coisa. E aí, como eu mostrei, eu vou até abrir a transmissão aqui de novo. Vou compartilhar a tela aqui do iBoots. Joia. Então, vocês estão vendo aqui a arena, né? Então, quando sofre uma falta, tem essas áreas aqui, ó, esses círculos. Ixi, os caras estão brigando aí. A gente tem esses círculos aqui. Então, na região que a falta é sofrida, a gente coloca o robô para bater a falta aqui. Aí só pode ficar aqui dentro desse círculo. Deixa eu... tem que pausar aqui. Aqui, só pode... É igual mesmo. Vamos supor que sofreu uma falta nessa região aqui. Aí, a bola ela vai ser posicionada aqui, né? Isso lá na competição. E o robô que vai cobrar a falta pode ficar aqui dentro. Aí os robôs oponentes, eles têm que ficar fora desse círculo, senão é considerado uma falta também, entendeu? Sim. E aí a gente tem esses 4 círculos aqui ao redor do campo, né? Em cada canto do campo, assim, mais ou menos. E aí é isso, né? Tem aquela coisa também, acho que tá até no guia isso. Vamos supor, o robô sofreu uma falta aqui, eu apaguei os outros robôs, aí agora ficou meio ruim, mas vamos supor, vai ficar um robô aqui para bater a falta. Se você quiser fazer uma defesa, você tem que posicionar seu robô direito aqui, porque ele não pode nem invadir a área aqui do goleiro, só pode ter um robô aqui na área do goleiro, e ele também não pode invadir esse círculo, né? Então ele tem que ficar mais ou menos nessa posição aqui, onde ele não invade nenhuma dessas áreas, porque também é uma falta de defesa, né? Se tiver um robô aqui no gol e o outro robô tivesse aqui, mais ou menos, entendeu?
se ele estivesse travando aqui. Então tem essas regras. No dia da competição, a gente explica no guia também, mas no dia da competição a gente deixa isso claro também. Então, assim, ó, aqui seria o posicionamento do robô, ó, onde ele não invade nenhuma das duas áreas, nem a área de falta, de cobrança de falta, nem a área do goleiro, entendeu? Só tentando complementar a questão da gravidade da falta, né? Normalmente, toda colisão ela vai ser falta. Então, a prioridade é só mesmo cercar, né? Para que não haja colisão, porque colisão é a coisa mais indesejável, né? Na robótica. E como o futebol é de robôs, né? A gente destaca bem que só para cercar, para não ter colisão, né? Mas acontece, havendo colisão, vai ser marcada a falta. Se essa colisão foi sem querer e tal, foi por acaso, né? Vai ter só uma advertência, mas se repetir, né? Ou então, se a colisão a gente vê que foi intencional, colidiu por trás do outro robô, ou pelo lado do outro robô, né? Não foi nada com a intenção de disputar a bola, né? Alguma coisa assim. Aí, tendo, então, ou sendo uma colisão que repita, né? Ou qualquer outra falta, né? Qualquer outra infração que fique repetindo, aí é punido com cartão amarelo, né? A equipe, não é o robô que recebe o cartão amarelo, tem essa diferença, é a equipe, né? E aí, se tiver um segundo cartão amarelo ou tiver uma infração que impeça um gol que iria acontecer, né? A gente fala uma iminência de gol, né? Veio o robô livre, sozinho, pronto para fazer o gol, só falta chutar e fazer o gol. O outro robô veio e bateu do lado dele e tirou o gol certo que ele iria fazer. Aí seria uma falta para um cartão vermelho direto, né? E aí também para a equipe. Isso é punido, então, retirando um robô do time. Então, trocou um gol pela retirada de um robô, né? Aí ele vai ter que terminar a partida com um robô restante só, né? Então, expulsão, ou 2 cartões amarelos, ou então uma falta flagrante de gol, né? Tendo um gol eminente, fez uma falta ali, né? Que mostrou que a intenção era mesmo trocar um gol por ter um jogador expulso direto. Entendi, muito obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, acho que não tem mais dúvida nenhuma. Eu vou encerrar a nosso encontro por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de todos, né, pela presença e tudo, e reforçar, né, o que a gente já disse, pratiquem bastante no iBots, procurem, né, igual mesmo. Nosso próximo encontro vai ser um pouco sobre programação, a gente vai falar um pouco de Python e C. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, pode procurar no YouTube, a gente tem alguns vídeos, né, do básico do Python, básico do C. Então, assim, já é bom também chegar um pouco preparado para essa aula, né, e que acho que incrementa bastante o aprendizado. Falando nisso, uma dúvida, vai ter aula quinta que vem, que vai ser feriado, vai ser normal aqui, vai ser outro dia? Bom, a gente está olhando isso, porque até na quarta, a gente até olhou de fazer essa aula na quarta-feira, né? Até porque quinta-feira é feriado, sexta-feira vocês já devem estar, né, muitos vão para casa, viajam, essas coisas. A gente vai olhar essa aula dessa semana que vem ainda. O que a gente pretende seria fazer na quarta, mas está um pouco inviável para alguns integrantes do PET fazer na quarta.
Então, assim, tem a chance de que a aula seja na quinta mesmo, infelizmente, sendo feriado. Mas, assim, eu encontro remoto, vocês entram aí 1 horinha no dia, acho que dá para ser, né? Acredito eu que não seja um problema, não, assim. Mas a gente pode olhar isso com calma no grupo para ser melhor para todo mundo, certo? Não, beleza, só para ter uma ideia mesmo. Beleza. Então, galera, como eu disse aqui, agradecer a presença de todos. Vou encerrar nosso encontro. E lembrando que a aula vai estar gravada. Quando a gente postar, a gente vai mandar o link lá da aula do canal do YouTube. E é isso. Muito obrigado a todos pela participação e até o próximo encontro.